Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção de volta. Vamos dar sequência à resolução da prova de microeconomia da ANPEC de 2012, né? E a gente ia parar depois, né, de fazer a questão número 9, né? Agora passamos à questão número 10, que, como eu havia comentado com vocês no final da parte anterior, né, é uma questão que exige umas contas chatinhas, né? Mas, enfim, né? Vamos lá, né? Ou seja, questão 10. Um trabalhador, tá? E nota, isso aqui é sobre informação, incentivo, é um problema típico, né, de relação agente principal, de relação de agência, né? Inclusive, ou seja, para entender melhor esse tipo de coisa, seria bom que, na verdade, as pessoas passassem lá pela parte teórica, tem no meu curso, a última parte do curso, né? É exatamente sobre essa parte de informação, que engloba várias coisas, risco moral, ou seja, assimetria informacional, né, seleção adversa, né, ou seja, e problemas de agência, relação agente principal, que é precisamente o caso aqui, né? Ou seja, um trabalhador pode realizar 2 níveis de esforço quando contratado por uma fábrica, alto ou baixo, né? Ou seja, a probabilidade de ocorrerem erros na produção é condicional ao nível de esforço do trabalhador. Natural, né? Se o trabalhador realiza esforço alto, a probabilidade de erro é 0,25. Agora, se ele realiza esforço baixo, a probabilidade de erro se eleva para 0,75. Se esforça muito, trabalha bem, né? Ou seja, a probabilidade de erro é baixa, né? Fica muito relaxado, ou seja, né, se esforça pouco, a probabilidade de erro é alta. A função de utilidade do trabalhador é dada por U, né? E repara, né? Ou seja, a W e E são os 2 argumentos que tem na função utilidade dele. Ou seja, né, a utilidade dele aumenta, tá vendo? Olha aqui, ó, 100 menos 10 sobre W. Nota que W está aqui no denominador. Então, consequentemente, um aumento do salário, tá? Ou seja, aumenta a utilidade dele. Tá? Agora, se ele tiver que se esforçar mais no trabalho, for chicoteado ali para trabalhar mais, isso reduz a utilidade dele. Tá? Então, ou seja, vai ter uma história aqui de incentivo, né? Como é que o produtor vai fazer para, digamos assim, né, incentivar, né, esse indivíduo a se esforçar no trabalho, alguma coisa assim, né? Porque ele gosta de salário mais alto, mas mais esforço, né? Ou seja, não é comigo, né? Ou seja, em que W é o salário do trabalhador, é o nível de esforço, que assume o valor é igual a 2, no caso do trabalhador realizar esforço alto, tá vendo? Ou seja, é igual a 2, a utilidade dele se reduz, e é igual a 0 no caso de esforço baixo. É nada, né? Depois, a única oportunidade de trabalho existente no mercado é dada por esse posto na fábrica. O valor do produto depende do seu estado, ou seja, né, se o produto estiver perfeito, o fabricante consegue vender por 20. Notando, ó, que ele vai produzir alguma coisa perfeitamente ou não perfeitamente, dependendo do nível de esforço que ele coloque aqui, né? Ou seja, ele consegue vendê-lo por 20 a unidade. E se o produto apresentar algum defeito devido a erros na produção, o produto não é vendido e, portanto, seu valor é 0. Sabendo que o fabricante é neutro ao risco e maximiza o lucro esperado, conhecendo as restrições do trabalhador, assinale falso ou verdadeiro, né? Então, é um exercício típico, né? Ou seja, de relação de agência, né? Só que muitas vezes, né? Ou seja, o exercício é construído com os números chatos de trabalhar com eles. Enfim, né? E é mais ou menos esse aqui, né? Então, vamos lá. Se o objetivo do fabricante for induzir o trabalhador a exercer esforço baixo, digamos que seja, não estou dizendo o que é, tá? É porque eu quero poder comparar esses 2 resultados, né? Ou seja, será que o fabricante, né, ou seja, ele estaria disposto a induzir o trabalhador a exercer esforço baixo? E aí tem aquela probabilidade de erro que aumenta, tá? Enfim, né? Basta para isso que você faça o quê? Que é o que a gente vê, ou seja, em teoria do agente principal, né? Ou seja, uma maneira, na verdade, de não fornecer um incentivo correto
para o indivíduo se esforçar mais, quando mais esforço pode gerar maior produção, o que que é? Dá para ele um salário fixo, independentemente do que ele faça. Trabalhou pouco, trabalhou muito, trabalhou bem, trabalhou mal, errou muito, errou pouco. Meu amigo, não interessa o que você faça. Dormiu no trabalho, teu salário X. Né? Ou seja, geralmente não é um incentivo bom. Né? Então, ou seja, se ele quiser estimular o trabalhador a exercer esforço baixo, né? Ou seja, basta que seja oferecido a ele um salário fixo. Né? Agora, claro, que satisfaça a sua restrição de participação, quando ele exerce um esforço baixo. Qual é a ideia aqui de restrição de participação? Né? Ou seja, dependendo do salário que você ofereça a ele, ele pode, na verdade, preferir fazer o quê? Né? Não trabalhar. Ou, se existissem outras firmas, trabalhar em outro lugar. Então, é o salário mínimo, digamos assim, que manteria ele empregado, para não fazer ele embora. Seja para trabalhar em outro lugar, né? Ou seja, por isso a restrição de participação, dele participar do processo produtivo. Né? Ou, né, trabalhar em outro lugar, se existir alguma outra firma, ou ir para a praia. Né? Então, pelo menos isso vai ter que ser respeitado. Né? Então, repara, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Calcular exatamente, né? Ou seja, qual seria o salário para ele exercer o esforço baixo. Né? Então, consequentemente, vou jogar aqui na função utilidade dele, ó, 100 menos 10 sobre W, né, menos 0, com esforço baixo. Tá vendo? Lembra, esforço baixo é 0. Né? Consequentemente, isso aqui é igual a 0. Tá? Ou seja, ele é indiferente, é o menor nível salarial possível, ele é indiferente entre continuar trabalhando e ir embora. Então, assim, para ele continuar é a mesma coisa, ele continua. Tá? Então, consequentemente, qual é o salário associado a isso aqui? Né? Consequentemente, se você vier aqui calcular, né, essa conta aqui não é tão chata. Né? Ou seja, 10 sobre W, né, ou seja, é igual a 100, você vai encontrar ali, ou seja, W igual a 0,1. Né? Agora, esse é o salário fixo que você pagaria a ele. Agora, qual é o nível de utilidade, né, ou seja, do fabricante, quando ele paga esse salário ao trabalhador que vai fazer esforço baixo? Né? Vou jogar na função utilidade aqui. Né? E vou capturar o quê? A utilidade com baixo esforço. Esse BE aqui de baixo esforço. Né? Então, ó, 25%, né? Ou seja, de probabilidade, tá vendo? Ou seja, de produtos de boa qualidade, ou seja, 20 é o preço de venda do produto, menos o salário que ele paga ao indivíduo, que produz uma unidade do bem, mais 3/4, que são aqueles 75%, né? Mais esforço baixo. Então, o cara, enfim, né? Vai errar pra caramba no trabalho, 75% aqui, né? Ou seja, a produção, lembra, pelo enunciado, não vale nada quando o produto é mal produzido, né? Menos o salário que de qualquer maneira você vai pagar a ele, né? Então, consequentemente, ó, nesse caso de esforço baixo, qual vai ser a utilidade, ou seja, do fabricante fazendo isso? Induzindo o trabalhador a se comportar dessa forma, pagando esse salário fixo. Aí eu tenho que calcular aqui, né? E aí, consequentemente, o que, que você vai ter? 20 menos 0,1, 25% disso. 0 menos 0,1, ou seja, menos 0,1, 3/4 disso, né? E aí já dá um número xexelento aqui, né? 49 sobre 10. 4,9 ali, né? Eu acho até, agora eu não me lembro, né? Ou seja, eu fiz na máquina aquele negócio ali. Deve ter uns quebrados ainda ali, mas enfim, né? 4,9. Né? Se o objetivo do fabricante for induzir o trabalhador a exercer esforço alto, então ele terá que resolver o seu problema de maximização da utilidade esperada, sujeita a 3 restrições. Né? Primeira restrição, compatibilidade de incentivos. Qual é o incentivo que eu tenho que dar ao trabalhador para ele mudar de atitude, passar de esforço baixo para esforço alto? Né? Ou seja, depois, participação. Lembrando, né? Tem que ser um salário que, ou seja, que pelo menos, né? Ou seja, mantenha ele nesse emprego, ele não escolha fazer alguma outra coisa. Seja trabalhar em outro lugar, se bem que aqui não tem outra firma para trabalhar, mas ir para a praia. Alguma coisa assim, né? E que os salários sejam não negativos, tá? Enfim, né? Então você tem que, na verdade, maximizar com relação a essas restrições. Então, consequentemente, o problema se resume a, né? Ou seja, maximizar essa função, tá vendo? Ó, com salário alto, tá?
ou salário baixo, dadas as probabilidades, sujeito a 3 restrições aqui, né? Ou seja, né, a primeira restrição, aqui eu estou colocando em ordem, tá? 1, compatibilidade de incentivos. É o que eu chamei ali de CI, porque não ia dar para escrever aquele negócio todo ali, né? Ou seja, eu fugi da tela, né? Então, compatibilidade de incentivos, né? Repara, o que é a restrição de compatibilidade de incentivos? Você está olhando para a seguinte situação, né? Ou seja, o que ele ganha aqui, né? Ou seja, na verdade, se esforçando, tá? Olha para as probabilidades. 3/4 de produzir um bom produto, 1/4 de não produzir. O que ele ganha aqui se esforçando, tá? Em termos de utilidade, tem que ser maior do que ele ganharia em termos de utilidade ao não se esforçar. Alguma coisa, enfim, que faça ele mudar, ou seja, de ideia nesse sentido, né? Quer dizer, restrição de participação, tá ela aqui, tá? Ou seja, e salário não negativo. Agora eu tenho que resolver esse problema, né? E aí, consequentemente, como é que eu vou fazer isso? Restrições de compatibilidade de incentivo e participação podem ser reescritas como? Primeiro eu vou dar uma simplificada, porque ela está muito grande, tá? E eu já vi que tem termos comuns ali, né? Repara, né? Se você olhar para o lado de cá e olhar para o lado de cá, os termos são muito parecidos, com exceção de quê? Das probabilidades, dele se esforçar mais ou se esforçar menos, né? Então, consequentemente, né, repara, eu posso pegar aqui 3/4 100 menos 10, né, sobre WA, né, ou seja, e posso passar esse negócio para cá, ó, que é a mesma coisa, né, só que, ou seja, 1/4 100 menos 10 sobre WA. Então, ou seja, 3/4 ali, né, ou seja, menos 1/4, meio, tá vendo? E esse segundo termo aqui que está em azul é esse aqui menos esse aqui, tá? Você vai cá, né? Igual a 2. Então, assim, já reduzi o tamanho desse negócio aqui, né? Da compatibilidade de incentivos, né? Ou seja, no caso, por exemplo, né? Ou seja, da outra restrição, vou simplesmente aqui igualar a 2, né? Bom, agora que eu já tenho essas restrições, o que eu preciso fazer, né? Ou seja, eu preciso resolver o sistema acima. E essa conta é que é chata, né? Porque, na verdade, olha a conta que você vai ter. E por isso eu não fiz essa conta toda aqui. A conta que você tem que fazer aqui, né? Quer dizer, é um monte de slides para fazer isso. A conta que você tem que fazer aqui, na verdade, qual é? Isso aqui é um sistema, né? Então, consequentemente, ou seja, você tem que pegar uma dessas equações, que eu estou chamando aqui de 4 de 5, né? Ou seja, isolar WA com tudo que sobrou e substituir na outra. E aí, consequentemente, calcular WA e WB. Aí, o que é WA e WB, né? Isso aqui é o salário com alto esforço. E isso aqui é o salário com baixo esforço, né? Então, consequentemente, agora que eu tenho salários com alto esforço e com baixo esforço, né? Ou seja, a utilidade agora do fabricante, né? Ela vai ser dada por, né? Eu já tinha a função utilidade dele, tá? E agora, ou seja, com alto esforço, vou simplesmente substituir esses valores. WA, ou seja, né, com alto esforço, 10 sobre 97. WB, com baixo esforço, 10 sobre 101. E aí, consequentemente, vai dar ali, ó, 14,8979. Putz, que desgraça, né? Então, vamos lá. O trabalhador irá sempre preferir realizar o nível de esforço baixo. Falso. Na verdade, isso aqui depende de quê, né? Como vimos, a utilidade do trabalhador, quando exerce esforço baixo, né? A utilidade vai ser igual a 0, tá? Agora, por outro lado, quando ele exerce esforço alto, né? Ou seja, será igual a, né? Então, ou seja, eu posso, na verdade, colocar aqui na restrição, né? Ou seja, e calcular 0. Então, nota, ele é indiferente entre exercer esforço baixo ou esforço alto. Nessas condições, né? Então, para ele não faz aí a menor diferença. O fabricante irá sempre preferir que o trabalhador realize esforço baixo, pois o contrato que induz o trabalhador a realizar esforço alto é muito desfavorável. Falso, né? Nota, conforme a gente calculou, o fabricante irá preferir que o trabalhador exerça esforço alto. Nota, o que a gente viu?
a utilidade resultante do trabalhador para o fabricante, do trabalhador exercer esforço alto, é 14,8979. E exercendo esforço baixo, a primeira que a gente calculou, 4,9. Então, se ele conseguir dar um incentivo correto ao trabalhador para que ele exerça esforço alto, para ele, fabricante, é melhor. Né? Caso o fabricante queira que o trabalhador realize esforço baixo, deverá pagar salários distintos para cada estado da natureza, mas inferiores ao contrato proposto no caso de induzir esforço alto. Falso, né? Ou seja, conforme vimos, para induzir o trabalhador a exercer esforço baixo, basta ao fabricante oferecer um salário constante. Inclusive, o que a gente viu lá no curso teórico é que existem alguns mecanismos de incentivo que funcionam e outros que supostamente não funcionam. Né? Por exemplo, o que a gente está usando aqui que não funciona, pague um salário fixo ao trabalhador. Então, quero induzi-lo a um esforço baixo, eu não estou preocupado com isso. Paga um salário fixo para ele, deixa ele lá. Né? Enfim, então, conforme vimos, para induzir o trabalhador a exercer esforço baixo, basta o fabricante oferecer um salário constante, desde que satisfaça a restrição de participação. Não adianta você chegar, trabalhador, você optaria por trabalhar, ao invés de ficar na praia, né, a partir de que salário menor possível? 100, senão eu fico na praia. Tá bom, eu só te pago 50. Não, aí não vai ter. Né? Então tem que respeitar a restrição de participação. O salário pago para que o trabalhador realize esforço baixo, né, é dado por, né, a gente viu, né, ou seja, 1/10 ou 10/100. A gente calculou, está lá atrás calculado. O vetor de salários ofertado ao trabalhador para que esse realize esforço alto é dado por W1, 10/97, W2, 10/101, em que W1 é o salário no estado da natureza que não ocorrem erros de produção e W2 é o salário no estado da natureza que ocorrem erros de produção, quando ele se esforça ou não se esforça. Foi exatamente o que a gente calculou, verdadeiro. Números exatos, apesar de serem muito chatos, né? Todos quebrados e tal, mas, ou seja, cravou lá no resultado, né? Então, pelo menos isso. Agora, não é um exercício facilzinho, não é um exercício molezinho, e principalmente pelas contas chatas que você tem que fazer aqui, né? Mas, enfim. Então, outra. Questão 11. Uma economia formada por um consumidor, duas empresas idênticas, dois bens x1 e x2, as preferências do consumidor são representadas pela função utilidade, Cobb-Douglas, está vendo? x1, x2, e as dotações iniciais são 100 e 10. Tá? O bem x1 não é produzível. Putz, essa frase ficou horrorosa. Tá? Ou seja, aqui eu vou considerar, ou seja, eu vou desconsiderar essa frase para resolver o exercício. Tá? O que é um bem não produzível? Se não é produzível, o que eu vou fazer com esse negócio desse x1 aqui, né? Produção x1 vai ser 0? É isso? Eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Tá? Acho que a frase ficou horrorosa ali. Tá? Então, assim, vou resolver o problema de maneira absolutamente padrão. Esquece aquele não produzível ali. Tá? Ou seja, o bem x2 é produzido pelas duas empresas e a tecnologia é representada pela função de produção x2, I é igual a 0,5, x1i. Né? Ou seja, para I igual a 1, 2, em que x1i é a quantidade do bem 1 utilizado como insumo para a empresa iésima, né? E x2i é a quantidade do bem 2 produzido pela mesma empresa. Ou seja, nota que isso aqui é a função de produção, tá? Você utiliza esse insumo aqui, x1, tá? E por isso que eu digo que a coisa aqui é mal colocada, bem não produzível. Produzível não é um bem final. Acho que foi isso que ele quis dizer. Mas o termo ali está horroroso, a questão. Isso aqui é um insumo, tá? Ou seja, não é vendido no mercado de bens finais, mas não produzível. Sei lá o que é isso, né? Enfim, é a quantidade do bem 2, né? Produzida pela mesma empresa. A partir da análise do equilíbrio competitivo, identifica a soma das quantidades produzidas, x1 e x2, no caso da alocação ótima de Pareto. Vamos lá. Né? Primeiramente, aquilo que eu tinha dito para vocês, contradição do enunciado. Primeiramente diz que o bem x1 não é produzível. Sei lá o que é isso, tá? Ou seja, mais adiante pede a soma das quantidades produzidas, x1 mais x2.
Falei, bem, é produzível? Não é produzível? Eu sei, o que é isso aqui, né? Então eu vou desconsiderar aquele troço, tá? Então, vamos desconsiderar essa frase. Calcular a soma das quantidades consumidas x1 e x2. No caso da alocação ótima de Pareto. É o melhor que eu posso fazer, né? Então, as preferências dos consumidores são representadas por funções de utilidade do tipo Cobb-Douglas. Portanto, como vimos anteriormente, as demandas ótimas são dadas por... Lembra? Nessa prova mesmo. Se a gente não tivesse feito isso nessa prova, eu não ia cuspir esse negócio assim, né? Demandas ótimas, no caso, ou seja, de uma Cobb-Douglas, né? Então, posso usar isso aqui à vontade. E os expoentes ali quais são? 1 e 1, né? Então, meio R sobre P2, né? Então, dado que as dotações iniciais são iguais a x1 igual a 100 e x2 igual a 0, temos que, né? Olha para a restrição, né? Ou seja, 100 P1, tá? Mais 0 P2. Ou seja, quantidade do x1, quantidade do x2, né? Consequentemente, né? Ou seja, R é igual a 100 P1. Né? Está lá a restrição. Logo, as demandas ótimas por x1 e x2 são dadas por... Eu já não tenho as demandas ótimas aqui, né? Não sei qual é a renda, que é a dotação inicial, 100 P1, né? Ou seja, consequentemente, vou substituir aqui, né? E repare, então, né, que você vai ter meio que multiplica 100 P1 sobre P1, x1 igual a 50. Né? Agora, x1 igual a 50 e, né, ou seja, x2, né, igual a 50 sobre P1, P2. Foi. Como o bem 2 é produzido por duas empresas com tecnologias idênticas e depende da quantidade produzida de x1, vamos lá, né? Logo, x2 é igual a 0,5 vezes 50, que é a quantidade produzida de x1. Logo, x2 é igual a 25. Consequentemente, para finalizar, x1 mais x2, então, vai ser o quê? 50 mais 25, 75. Somatório das quantidades dos dois bens produzidos ali, jogando fora aquela ideia do bem não produzível, que eu sei lá o que é aquilo, né? 75. E bate com o gabarito. 75 mesmo. Aquela frase ali, ou seja, né? Só para encher o saco das pessoas. Sabe-se lá o que aquilo significa. E aí, meus caros, depois o que está faltando? 12, 13, 14 e 15. Agora falta pouco. Só 4 questões. Tá? Eu acho que tem só uma aqui que é um pouquinho maior. As outras, ou seja, são razoavelmente pequenas. Tá legal? Então, meus caros, né? Na próxima, finalizamos a prova de 2012. Ok? Então, até lá.